Amados, esse momento é um momento muito especial, né, do nosso culto, que é o momento da oração intercessória, né? E eu acredito que você tem algum pedido no seu coração, na sua mente, né? Um agradecimento, uma súplica a Deus, uma angústia, uma situação, né? Seu, sua, ou de alguém que você conhece, algum parente seu. Esse é um momento que a gente tem a oportunidade de colocar ao altar, aos pés de Deus, né, no altar de Deus, aquilo que vem no nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa necessidade, pedidos e agradecimentos. Eu convido você, aqueles que puderem, né, a gente se ajoelhar para fazer uma oração. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui novamente, Senhor Deus, graças a Ti, louvamos e engrandecemos o Teu nome, por esse bom lugar que o Senhor preparou para nós, de uma maneira muito carinhosa, amorosa, permitiu que pudéssemos ter esse lugar para a gente congregar, para a gente se reunir aos sábados, para meditar na Tua palavra, Senhor Deus, testemunhar, ter comunhão, relacionamento um com o outro. E apresentamos agora, Senhor Deus, diante do Teu altar, nesse momento especial de oração, aquilo que nós temos em nosso coração, aquilo que nós desejamos Te pedir e Te agradecer, Pai. Há muitos que, com certeza, têm muito a que agradecer. O irmão Joaquim já apresentou alguns agradecimentos dele, por exemplo. Mas cada um de nós, com certeza, temos alguma coisa para Te agradecer, Senhor Deus. Mas também para Te pedir, Senhor. O Senhor atenda o que esse irmão, essa irmã, nesse momento, está Te clamando, Te pedindo, que também está Te agradecendo, Senhor Deus, conforme a Tua boa vontade, conforme a Tua infinita sabedoria, né? E de acordo com as nossas necessidades, Senhor Deus. O Senhor sabe da necessidade da igreja, né, como um todo, da questão da reforma, da necessidade de agariar mais fundos, né, para que essa reforma avance cada vez mais rápido, né, Pai Santo. Mas, com certeza, Pai, precisamos também ter uma reforma em nosso coração. Por isso pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados. O Senhor tem misericórdia. A Ti pertence a honra, a glória, a majestade, a perfeição. Mas a nós pertence a confusão de rosto, Senhor Deus, a pecaminosidade, os defeitos, a falha, mas olhamos para Cristo, Senhor Deus, nosso autor e consumador da nossa fé, e olhando para Ele, cremos, Senhor Deus, que podemos sim ser transformados, podemos sim ser perdoados, e podemos sim ter as nossas orações atendidas, porque nós oramos em nome dEle, Pai. E de uma maneira muito especial, clamamos que o Senhor fale poderosamente hoje, através do irmão Eliabe, que irá transmitir a mensagem de hoje, que nós não venhamos a descer da cruz, Senhor Deus, que nós possamos olhar para Cristo, nos apegarmos a Ele, nos apegarmos à cruz de Cristo, nos apegarmos aos seus ensinamentos, nos apegarmos a Cristo, Senhor Deus, para que a nossa caminhada seja mais suave e o nosso fardo seja leve, Pai. Em nome dEle oramos, amém, Senhor. Temos agora a mensagem musical. A nossa irmã Kelita. Que nos guia
esta vida entristeça, pois Ele sempre dá o perdão. Ele somente sabe onde nasce então o arco-íris, sim, com todos seus matiz. Ele somente sabe as curvas desta vida. Conhece a cada pecador também, mesmo que esta vida entristeça, pois Deus sempre dá Amém. Bom sábado a quem não cumprimentamos ainda, eu acredito que já todos, né? E estamos felizes por estarmos aqui na casa de Deus. E mais uma vez poder ouvir, falar e participar junto, cantando e louvando ao nosso Deus, né? Gilson, não dorme não, Gilson? Quando nós estamos um pouquinho adiantados, Gilson, quando for 10 para as 2, por favor, me avisa que eu paro, tá? 10 para as 2, né? Não, só para o Gilson não dormir, para ele ficar atento aqui. Irmãos, eu escolhi um tema bastante apropriado para o tempo que nós estamos vivendo e para aqueles que escolhem servir ao Senhor, lembrar, né? O título do nosso sermão é Não Desça da Cruz. A gente não queria nem estar lá em cima, né? E quanto mais descer, então, correndo, né? Mas nós, como cristãos, não podemos descer da cruz. Todos nós temos uma cruz que precisamos levar até o fim. Precisamos estar pregando nesta cruz até que Cristo volte e possa nos livrar e que possamos descer tranquilamente e seguros dessa cruz. Então nós vamos estudar hoje, não desça da cruz. Mas antes, feche os seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, Senhor, estamos aqui na Tua presença mais uma vez. Estamos aqui tanto para ouvir, Senhor, como para testemunhar da Tua palavra. Que o Senhor possa nos usar nesta manhã, porque não sou eu, Senhor, que convenço, nem que converto o coração, mas é o Teu Santo Espírito. Eu apenas, Senhor, sou um instrumento para que ler, estudar a Tua palavra, mas que o Senhor possa nos convencer, que o Senhor possa nos converter, para que possamos, como santos de Deus, poder andar de acordo com a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados e as nossas faltas, Senhor, que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não há cristianismo sem cruz. Não poderíamos falar de Cristo ou do cristianismo, ou viver o cristianismo, se nós não falarmos de cruz. Não há coroa, não há vitória sem o quê? Sem cruz. Sem sacrifício não há vitória. Os que estarão lá no céu um dia são aqueles que foram vitoriosos como Cristo foi aqui nesta terra.
E a pergunta: não desça da cruz. Para aqueles que não compreendem a cruz, como ali no tempo de Jesus, os discípulos andaram com Cristo durante 3 anos e meio, eles não compreendiam a questão da cruz. Jesus falou que iria morrer, e eles não entenderam, eles não aceitaram, eles nem sequer davam ouvido para aquilo que Jesus estava dizendo. Para um judeu era completamente absurdo imaginar que o Messias iria morrer numa cruz. Para um judeu dizer que o Messias a quem eles aguardavam, que seria rei dos judeus, que livraria eles dos romanos ou de qualquer outro jugo, imaginar para um judeu que o Messias a qual eles esperavam iria morrer numa cruz, isso não podia acontecer, era impossível. Por isso que muitos líderes e muitos judeus não seguiram Cristo. Até os próprios discípulos, era inconcebível na mente dos discípulos imaginar que o Mestre, que Jesus, que ele criam como Messias, iria morrer numa cruz. É por isso que eles não davam ouvido quando Jesus falava. Por quê? O Messias, o que eles falavam do Messias para as pessoas, ou para os romanos, ou para outras pessoas? O Messias era aqueles que os libertaria do jugo dos romanos, a qual muitos grupos religiosos e outros grupos judaicos vinham lutando para se livrar do jugo dos romanos. Eles falavam que o Messias que viria, levaria eles para Jerusalém, voltaria a ter poder, como no tempo de Davi, de Salomão. Pensar no Messias que morreria numa cruz, isso era humilhante. Você imagina? Nós pregamos num Deus hoje poderoso, rei, e agora de repente vem um Deus que vai morrer numa cruz. Isso é humilhante. Imagina você pregar a vida toda sobre isso. Você tem uma ideia fixa do Messias, daquele líder que viria para te resgatar, para te salvar, iria morrer numa cruz. Era um símbolo de fraqueza. Era um símbolo de vergonha, de humilhação. Eles não aceitavam, eles não podiam entender e nem aceitar Jesus como Messias que iria morrer numa cruz. Foi muito difícil para os discípulos que andavam com Cristo, e era muito mais difícil para o povo judeu e muito mais difícil para os líderes judaicos, a qual ensinavam muitas vezes de maneira errada. Era impossível eles aceitarem serem humilhados, símbolo de fraqueza, vergonha, humilhação. Abra sua Bíblia em São Mateus 27, 39 a 44. São Mateus 27, 39 a 44. Vinte 39 a 44. Aqui diz o seguinte: acho que todos acharam. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciões escarnecendo, diziam: salva os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. 43. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Você não confiou em Deus? De fato, que ele quer bem, porque disse: sou filho de Deus. 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Qual era a situação de Jesus naquela cruz? O povo que passava diante da cruz zombava. Zombavam de quê? Você é Deus. Jesus a vida toda, pelo menos aqueles 3 anos e meio, Jesus vivia
fazia as coisas, curava, expulsava demônios, e muitas vezes se declarou o próprio Filho de Deus, e agora estava numa cruz. E eles agora, o povo passava em volta e zombavam de Jesus. Os escribas, os fariseus, os líderes religiosos zombavam de Jesus. Os ladrões na cruz zombavam de Jesus. O inimigo de Jesus, Satanás, ali agora diante de Cristo. E nós vemos aqui que todos esses três grupos que a Bíblia apresenta, a palavra que eles diziam é o quê? Desça da cruz. Se Jesus tivesse descido da cruz, por qualquer um daqueles insultos proferidos a ele, a Jesus, a Deus, a qualquer provocação daquela, o que teria acontecido conosco? O que seria de nós? O que seria dos judeus? O que seria do mundo romano? Do mundo daquela época? O que seria de nós? Se Jesus Cristo tivesse descido daquela cruz. Ali havia provocação. Eles blasfemavam contra ele. É uma ofensa a Deus. Blasfemar era uma ofensa direta a Deus. Tu não és filho de Deus, você não disse. Você não curou a tantos, você não expulsou demônios. E você está aí agora, desça da cruz. Não ressuscitou os mortos. Desça da cruz. Zombavam, insultavam, provocavam, injuriavam. Atribuição de defeitos a Deus. Colocaram atributos a Jesus Cristo. Você não é filho de Deus, está aí na cruz. Colocavam defeitos. Ou negação de qualquer dos seus atributos. Muitas daquelas pessoas andaram com Jesus, viram o que Jesus fez. E ali eles desdenharam, zombavam, insultavam a Cristo Jesus. E quem estava naquele meio? Satanás. Se a gente voltar um pouquinho, o inimigo ali estava dizendo para Jesus, desça da cruz. Desça da cruz. Quando Satanás compreendeu o motivo da cruz, quando Satanás compreendeu se Jesus morresse ali na cruz, o seu reino se cessaria, o seu poder terreno. E não só isto, ele sabia que se Jesus morresse em nosso lugar, todos nós poderíamos ter esperança de salvação. E agora, contrário ao que ele disse antes, nós vemos que lá no céu, o que Satanás queria ser? Ser igual a Deus. Muitas vezes nós falamos errado que Satanás queria ser mais do que Deus. Mas Satanás não era tão sábio assim. Ele sabia que acima de Deus não havia mais nada. A Bíblia diz que Satanás queria ser igual a Deus. Tentou matá-lo quando ainda era criança. Gritou no meio da multidão quando diz: a quem vocês quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus? E Satanás ali no meio da multidão gritou o quê? Crucifica-o, crucifica-o. E agora Satanás pede o quê? Desça da cruz. Primeiro ele grita: crucifica, mate-o. O ódio no coração que ele tem por Cristo, por Jesus. Mas agora vendo e compreendendo o sacrifício de Jesus na cruz, então ele pede agora para que Jesus desça. Então ele zomba de Jesus. Ele disse: tu és Deus, tudo disse que era filho de Deus. Lembra lá no deserto, quando Jesus foi levado para ser tentado, que Satanás disse para ele, como anjo que apareceu: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. Se tu és filho de Deus, fale aos anjos, dê ordem para quê? Ao saltar daqui, para que eles te amparem. Dúvida. E ali na cruz também Satanás começa a colocar dúvida. Se tu és filho de Deus, você não falou que é filho de Deus, então desça da cruz. Satanás começa novamente a colocar dúvida no coração de Jesus. Não só dúvida, insultá-lo, para que ele de alguma forma pudesse se exaltar e com todo o seu poder, se ele apenas chamasse um anjo, tudo aquilo seria destruído e com certeza ele seria tirado daquela cruz. Mas o plano de Deus não era este, não era descer da cruz. Porque Jesus sabia que se ele descesse da cruz, eu e você estaríamos perdidos. Lucas 23, 46.
Lucas 23, 46. Jesus tinha uma cruz. E a Bíblia diz que o sofrimento e o amor de Deus até a morte de cruz. E nós? Jesus não desceu da cruz. Jesus foi até o fim. Porque ele sabia que se ele descesse daquela cruz, eu e você estaríamos perdidos. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus foi em frente. Jesus não deu ouvido às murmurações, aos escárnios, às zombarias. Ele foi até o fim, até que ele disse o quê? Exclamou: está feito, está consumado. E Jesus então morreu. Jesus nasceu para morrer. Lá no céu, quando Jesus fez o plano da salvação com Deus, com o Pai, Jesus sabia que ia nascer aqui para quê? Para morrer. Então Jesus nasceu para morrer. Deu a sua vida. A minha vida ninguém a tira, né? Mas eu a dou. E graças a Deus que Jesus foi até o fim. Que Jesus não desceu daquela cruz. Que Jesus, morrendo ali naquela cruz, nós hoje podemos ter a esperança da salvação. 1 Coríntios 1,18. Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Quando Jesus dizia que ele ia ser crucificado, ele iria morrer, era loucura para os discípulos, era loucura para os judeus, era loucura para os romanos, era loucura para os gentios. Mas nós, o que diz aqui? Mas para nós que vamos sendo salvos, é o quê? É salvação, é o poder de Deus. Quando nós entendemos o que é a cruz, o que Jesus fez na cruz, o que significa Jesus não ter descido na cruz, para nós é o poder de Deus. 2 Coríntios 5,17. Um pouquinho para frente aí, 2 Coríntios 5,17. Então Jesus cumpriu com o plano da salvação. Jesus foi levantado na cruz. Jesus não desceu da cruz, ele poderia ter desistido. Ele não pecou, Jesus voltaria ao céu, porque Jesus não pecou. Mas ele não desistiu, ele não desceu da cruz. E nós? 2 Coríntios 5,17 diz o quê? E assim, se alguém está em Cristo, o quê? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. E assim, se nós estamos em Cristo Jesus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Passamos pelo batismo. O batismo significa morrer para a velha vida e nascer uma nova criatura. Já se estamos em Cristo, somos o quê? Uma nova criatura, porque as coisas antigas, quais são as coisas antigas? O passado. Qual é o passado? O que é que nós fazíamos no passado? Tudo que era contrário à vontade de Deus. Agora, como novas criaturas, a qual nascemos de Cristo Jesus, vivemos para uma nova vida, uma novidade de vida. As coisas que nós fazíamos, as coisas que nós pensávamos, as coisas a qual nós tomávamos decisões por nós mesmos, muitas vezes contrário à lei de Deus, à vontade de Deus. Agora nós não a fazemos mais, porque nós temos uma nova vida, e nesta nova vida nós vivemos de maneira diferente.
Quando você aceita a Jesus Cristo como Salvador de minha vida ou da nossa vida, Ele se torna Senhor da nossa vida. O que é um Senhor? Você entende que quando você aceita Jesus, Ele se torna Senhor da sua vida? O que é um Senhor? Nós não compreendemos muito a palavra Senhor e Senhor da minha vida. Mas se nós pegarmos nos tempos dos escravos, quando alguém dizia, eu sou o seu Senhor, e você é o meu escravo, o que significava isso? Que a vida dele estava completamente na vida do seu Senhor. O que ele pensava, o que ele fazia, o que ele iria fazer, ele não podia pensar por si próprio. E agora, quando nós aceitamos Jesus, também Jesus se torna Senhor da nossa vida. Não como escravos, mas como servos. Não como servos que não sabem o que vai fazer. Servos o quê? Que sabem o que o seu Senhor deseja. O que o seu Senhor quer de cada um de nós. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele se tornou Senhor da sua vida. Jesus tem sido Senhor da sua vida. Você tem sido servo de Deus. Em tudo, você se tornou uma nova criatura. E como uma nova criatura, nos tornamos servos de Deus. E o Senhor se tornou nosso Senhor. Para cada pessoa que se torna uma nova criatura, há uma cruz. Essa é a parte difícil. Para cada criatura, para cada vida, para cada pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, tem uma cruz. Você sabia disso? Quando você aceitou Jesus? Que você teria uma cruz para levar? Há muitas pregações que diz o quê? Quando você aceitar Jesus, todos os seus problemas, toda a sua vida, você vai poder viver uma vida plena. Mas a Bíblia diz ao contrário, que quando nós aceitamos Jesus, toda criatura, todas aquelas que nascem no reino de Deus, tem uma cruz. Onde deve ser crucificado o quê? Eu não estou falando aqui de problemas que você tem na sua vida. Os problemas são consequências do pecado. Eu não estou falando aqui de doença, de problemas, de questão financeira. A cruz que você tem que levar, o que é que você tem que pregar ali? O que é que você tem que pregar? Os seus problemas? As suas dificuldades? O eu. Você tem que colocar naquela cruz o eu. Você tem que pregar o seu eu nesta cruz. Lembre-se, todos nós temos uma cruz. E precisamos ser crucificados nela. Não basta ter a cruz. Você precisa se crucificar a ela. A velha vida, a cruz de Cristo, cruz do cristão. Eu e você temos uma cruz. E precisamos ser crucificados nela. Havia uma cruz para Cristo? Não. Aquela cruz era de quem? De Barrabás. Mas quem foi crucificado ali? Jesus. E por que muitas vezes nós temos dificuldades de entender que nós precisamos ser crucificados todos os dias? Lucas 9, 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23, que diz ali: as Bíblias folheano, né? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, o que diz ali? A si mesmo se nega, assim o quê? Eu. Não dá para seguir a Jesus seguindo a mim mesmo. Os discípulos por 3 anos e meio andavam com Jesus, mas eles nunca entregaram o eu para Cristo. Eles andavam com Jesus, mas viviam ainda na velha vida. Ainda vendo quem seria o maior no reino dos céus. Né? Judas estava ali apenas para o quê? Roubar. Algo que ele já fazia antes. Então, se nós quisermos seguir a Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós precisamos ser crucificados nela.
Todos aqueles que querem vir após mim, se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Precisamos negar o nosso eu. Você quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz. Aí sim, crucifica ali o seu eu, as suas vontades, os seus desejos. Deus não está falando de perdão nem de problemas, mas de uma luta diária. Essa é a luta nossa diária, irmãos, é contra o nosso próprio eu. Nós não estamos lutando um contra o outro aqui, porque o outro falou mal de mim, porque o outro disse. Nós não estamos lutando contra o nosso patrão no trabalho, contra os nossos amigos, contra os nossos inimigos. Nós estamos lutando contra quem? Contra o nosso próprio eu. Satanás tem poder, pode nos tentar, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. O nosso maior inimigo sou eu. Contra o eu, contra o nosso eu, nossa vontade. Qual é a sua maior luta contra o seu próprio eu? Contra o nosso egoísmo. Se você pegar lá em Gálatas 5,19, aí você vai ver todo o seu eu. Né? Egoísmo, incredulidade. Quantos têm que lutar contra a sua incredulidade? Não é o nosso caso aqui, eu creio que todos aqui cremos que há um Deus no céu, que há um Deus que veio a este mundo e morreu por nós. Mas quantas pessoas lá fora têm que lutar contra a sua incredulidade? Até gostariam de acreditar nesse Deus, mas há uma incredulidade no coração, o seu eu ali, e não permite que eles creiam. Nossa depravação moral, se vivemos num tempo de depravação moral, é os nossos dias, como nos dias de Noé. E nós precisamos nos libertar, precisamos cravar na cruz a nossa depravação moral. Nossos desejos carnais, nossos desejos materialistas, todos nós temos desejos materialistas, precisamos cuidar disso. É contra esse eu que nós precisamos cravar na cruz. Gálatas 5:24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Diz o seguinte: e os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne, com as suas o quê? Paixões e concupiscências. O que mais? O versículo 25, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram o eu, todos os seus desejos, as suas concupiscências, as suas paixões. Então precisamos crucificar tudo isso que está dentro de nós. Isso faz parte do homem que vivia a velha vida, da nossa natureza pecaminosa. Deixar de fazer o que eu quero e o que eu gosto, ou tenho vontade para fazer a vontade de Deus. Essa é a pregação, irmãos, que é difícil para o mundo entender. Você dizer para as pessoas que não bebe, que não fuma, que não vai num baile, que não se diverte, isso é loucura para os que estão lá fora. Você dizer para as pessoas que não faz a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor, isso é loucura. A pregação do mundo hoje é: tudo que você tiver vontade, faça. Tem lá no meu trabalho, né, o irmão e a irmã. O irmão acho que tinha o desejo de fazer alguma coisa, e a irmã disse para ele: irmão, se você deseja, se no seu coração está tendo vontade, vai e faça. Eu sorri e falei para ele: faça tudo que for bom, tudo que for honesto, né? Ele ficou assim, né? Mas é exatamente a pregação, o ensinamento, esse ensinamento de Deus em que você não deve fazer a sua vontade, é loucura para o mundo. Assim como a cruz, a morte de Jesus era loucura para os judeus, é inadmissível pensar que o seu Messias pudesse morrer numa cruz. É difícil para as pessoas lá fora a pregação de você deixar de fazer a sua própria vontade. É loucura para o mundo, mas para nós é santificação. Quando nós vencemos, quando nós deixamos de fazer a nossa própria vontade, nós estamos nos santificando dia após dia.
Essa pregação é loucura para o mundo, mas nós que nascemos de novo é poder de Deus. Irmãos, ser transformados, esse é o maior poder de Deus, é o maior milagre de Deus. É quando um homem, quando uma mulher, quando um ser humano é transformado. E passando por esse processo da santificação, nós podemos chegar a Deus. De Deus para o homem vem o quê? O perdão. E pronto, Deus me perdoou, está tudo bom? De Deus para o homem vem o perdão oferecido pela graça. Mas e de nós para Deus? E daqui para lá? O que acontece? Nada, não precisamos fazer. Deus já nos perdoou. A graça de Deus basta. De Deus para o homem vem o perdão oferecido pela graça. O homem para Deus vai a submissão oferecida pelo homem pela fé. De lá para cá vem o perdão oferecido por Deus pela graça. Daqui para lá, do homem para Deus, vai a submissão oferecida pelo homem pela fé. Hoje nós estamos sofrendo o mesmo infortúnio, muitos inimigos estão dizendo, desça da cruz. Você não bebe, você não se diverte, vai para essa igreja que não pode, para com isso, sai dessa igreja, abandone esse Deus, desça da cruz. Nós passamos pelas mesmas coisas em que Cristo passou. Muitas pessoas vão zombar da nossa fé, da sua fé, zombar do que você crê. Você não diz que é filho de Deus e está aí na cama de hospital? Você não diz que é filho de Deus e está desempregado, passando necessidade? O que disse a mulher de Jó? Abandone esse Deus e morra. E Jó disse o quê? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Nós também passaremos pelos mesmos escárnios. Muitos estão dizendo para nós, desça da cruz. Desça da cruz. Satanás está dizendo para você todos os dias, desça da cruz. Faça a sua vontade. Imagina, você é livre, você tem liberdade. E de fato nós temos liberdade. Mensagem aos jovens, terminando o capítulo 28, o subtítulo diz alegria através do arrependimento. Não sei se vocês vão conseguir pôr. É só para vocês acompanharem. E com isso nós já terminamos. Então cada um de nós temos uma cruz. Não dê ouvido a Satanás, não? Veja o que Ellen White diz em Mensagem aos Jovens, alegria através do arrependimento. Olha que interessante o que ela diz sobre a alegria. A alegria é ser crucificados. As condições de salvação para o homem são estabelecidas por quem? Quem estabeleceu a condição de salvação? Deus. Porque muitos cristãos estão perdidos, porque estão estabelecendo as suas próprias condições para ser salvos. Eu vou no cinema, não tem problema, Deus vai me salvar. Condição humana. Eu vou assistir jogo de futebol, eu vou e Deus vai me salvar. E nós fazemos as nossas condições. Eu vou fazer isso, não tem problema, né? Eu vou guardar o domingo. A Bíblia diz o sábado, mas eu vou guardar o domingo. Nós fizemos o que? As nossas próprias condições para ser salvos. Mas quem é que faz as condições para ser salvos? Foi Deus. E essas condições foi desde antes da criação. Quando Deus, de um plano de salvação, quando Ele foi, antes de criar o homem, Deus estabeleceu ali o plano da criação, mas estabeleceu também o plano da redenção. Quem estabelece condições para que nós sejamos salvos é Deus e não o homem. A humilhação própria e o levar a cruz são medidas tomadas para quê? Para que o pecador arrependido encontre conforto e paz. Que conforto você pode ter numa cruz? Que paz. Mas Jesus está dizendo que isso foi um meio por Deus, dado para nós, através da humilhação própria e o levar a cruz, são medidas tomadas para nós que somos pecadores arrependidos, encontrar conforto e paz. O pensamento de Cristo se sujeitou à humilhação. Jesus, sendo Deus, Ele se sujeitou às condições de quem? Do Pai. Eu orei ao meu Pai,
Meu pai me falou, meu pai me disse, está escrito. Jesus se humilhou às condições de salvação a qual Deus havia colocado. O pensamento de Cristo se sujeitou à humilhação e sacrifício que jamais o homem será levado a suportar, por mais que nós temos uma cruz. Nós não levaremos o peso, nós não seremos tão humilhados. O sacrifício que Jesus fez, nós não faremos tão grande quanto o do nosso Senhor. A suportar deveria silenciar toda a murmuração. Cale-se diante de Deus. Isso deveria silenciar toda a murmuração. Para cada pessoa que se torna uma nova criatura, há uma cruz que deve ser crucificado o velho homem e a velha vida. E finalizando, não desça da cruz. E você e eu seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz. Que tempo já faz que não andas com Deus, deixando guiar tua vida. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Que tempo já faz que ajoelhaste a sós e oraste ao teu Deus lá do céu. Que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus. Que tempo já faz que não falas de Deus, pregando a mensagem do Mestre. Meu amigo quer ser, quer dar-te poder, implantar seu amor em teu ser. Oremos. Pai nosso que estás no céu, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. E agradecemos, Senhor, por tudo nesta manhã. Pelas músicas, pelos hinos, pela tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, porque o Senhor não desceu daquela cruz. O Senhor ficou ali firme até, Senhor, completar a tua obra para que nós pudéssemos ser salvos. Hoje nós temos esperança. Mas nós sabemos que também que tem uma cruz para cada um de nós, para que nós possamos cravar o nosso eu. Senhor, nos ajude para que esse eu possa ficar cravado na nossa cruz, até que Cristo volte e possa nos libertar deste eu, Senhor, dos nossos desejos pecaminosos, daquilo, Senhor, que nos faz pecar contra Ti. É o nosso eu, Senhor, que faz separação entre mim e Ti, entre nós e o Senhor. Que nós possamos reconhecê-lo como Senhor da nossa vida e nós como servos do Senhor. Senhor, que esta cruz nós possamos compreender que é para o nosso bem, que foi o Senhor que instituiu, que foi o Senhor que fez desta forma, para que nós pudéssemos ter paz, para que nós pudéssemos ter alegria, Senhor, e pudéssemos ter poder através da palavra de Cristo. Então, lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.